circular, né, da cidade, da igreja para o hotel, vai escutando que Deus é tão bom conosco. Aí nós colocamos o carro na igreja. Não, falei para os irmãos assim, primeiro, começar do começo, falei, porque eles vão ter culto hoje à noite, né? O culto deles hoje é só à noite. Inclusive o pastor Tony tem culto pela manhã, mas ele transferiu para a noite, fazer só um culto à noite, o Hamilton também. Eu falei, puxa, eu vou chegar em casa umas 10 da noite, eu ainda preciso terminar de preparar a palavra, acertar umas coisas, que o meu culto é de manhã, e vai ficar muito apertado para mim. Eu falei, por que você não fez à noite? Não, que eu vou fazer a feijoada, os irmãos vão tudo lá de manhã, feijoada, e se eu chegasse mais cedo, seria bom, né? Mas tudo bem, isso passou, isso aí foi no começo. Aí o carro, irmãos, nós estávamos na igreja, aí quando nós saímos, os irmãos começaram a ver que alguns carros tinham sido roubados, né? Arrombaram os carros, roubaram as coisas dos carros de algumas pessoas que estavam lá, levaram estepe. Ficamos sabendo de 5 carros lá que tinham. Aí nós falamos, poxa, nosso carro é alugado, se é roubado, então vai ter que pagar um dinheirão lá né? Roubar estepe, roubar as coisas, vai ter que ressarcir tudo, é caro. Tudo bem, nós chegamos lá a pegar o carro onde estava estacionado. Primeiro, o pastor Tony chegou, o carro aberto. Ele falou, o carro está aberto. Eu falei, então já foi. Aí ele abriu o carro, olhamos tudo, não tinha nada. Ou seja, ele esqueceu o carro aberto. E os carros que estavam perto foram roubados, as coisas dentro. O nosso carro não foi mexido. Eu falei, Deus é poderoso. Deus é poderoso demais, não roubou. Eu falei, cuidado de Deus, né, conosco. Mas tudo bem, passou aí. Passou os dias e tal, e ontem nós chegamos no aeroporto um pouco mais cedo, porque se chega 3 horas antes, a bagagem que tinha que ser despachada, lá eles conseguem fazer um desconto. Fala, vamos tentar lá, despacha, nós vamos chegar, despacha a bagagem, e depois a gente vai almoçar. Aí nós fomos lá, despachou a bagagem e tal, almoçamos, e depois nós voltamos para fazer o embarque de uma malinha, e a menina falou assim, olha, porque quando você pede para antecipar algum voo, uma que é difícil, e outra que você tem que pagar uma taxa, praticamente a metade da passagem. Aí nós fomos lá para despachar, aí a menina falou assim, olha, tem um voo aqui que vai sair agora, vocês não querem pegar esse voo? Eu falei, isso é demais, né? Ou seja, irmãos, então eu ia chegar em casa às 10 da noite, mais ou menos. Eu acabei chegando em casa às 7h40, 19h40, ou seja, 2 horas antes, que foi o tempo suficiente para Deus, para descansar, preparar o que eu tinha que preparar para hoje, dormir tranquilo. Cheguei hoje de manhã aqui, a feijoada pronta, tudo arrumadinho. Eu falo, Deus, obrigado, porque o cuidado do Senhor é tão grande conosco. Por que isso, irmãos, que eu falo para você? Porque eu e você, nós precisamos continuar tendo um coração como o rei Davi. Um coração que em todo o tempo esteja com o único propósito em adorar ao Senhor, em fazer com excelência as coisas que são para Deus. Então esse cuidado, esse milagre, eu vejo que é um testemunho. Eu vejo como testemunho isso, né? Que o José está falando assim, nós precisamos ver Deus agindo nas pequenas coisas, né? Ele falou que ele foi comer uma pizza semana passada, era R$35, na hora dele pagar, a menina falou, não, nós temos uma promoção, ficou por R$29. Parece que não é nada, né? Mas é um testemunho grande isso aí. Por quê? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus, eu vejo cuidado de Deus com o carro que nós alugamos lá. O cuidado de Deus de saber que eu tinha que estar aqui hoje pela manhã, né? Tinha que preparar algumas coisas para o culto de hoje. Cuidado de Deus em nos colocarmos num voo antecipado, 2h30 antes do marcado, para que nós possamos estar aqui. Então eu vejo isso, irmãos, como cuidado, e você precisa ver Deus agindo nisso. Que quando você vê Deus agindo nisso, você se alegra, você fica feliz e exalta o nome do Senhor. O tema dessa mensagem de hoje, irmãos, é a escolha. É a 4ª mensagem e a última mensagem da série, né, que nós estamos fazendo aqui. Hoje é a última série, nós encerramos hoje aqui. As demais igrejas vão estar encerrando a semana que vem, Vila Vitória e as outras igrejas encerram a semana que vem. Mas nós estamos encerrando hoje essa 4ª mensagem, essa série, a 4ª mensagem da série, a escolha.
que é generosidade. Ela fala sobre generosidade. E ela mostra um pouco, quando Maria, irmã de Lázaro, ela derramou sobre Jesus aquele perfume caríssimo, né? Aquele perfume caro que, nos nossos valores de hoje, para os irmãos saberem, era o salário de um ano inteiro para comprar um perfume daquele. Vamos colocar hoje que o salário mínimo, o valor menor hoje, né? Que é um salário mínimo que está 980, mais ou menos, né? Por aí. Vamos colocar R$1.000. Um salário de um ano inteiro, R$12.000 no mínimo, custava aquele. Se fosse nos valores de hoje, um vidrinho de perfume desse daí, praticamente R$12.000. Agora você vê a diferença de quem tem um coração de adorador e quem tem um coração preso nas coisas desse mundo, nos valores desse mundo. Quando Maria ungiu o Senhor com aquele perfume, Judas olhou aquilo e ele achou isso é um desperdício. Olha só como é que é. Os dois andavam com Jesus, só que Judas, em todo o tempo, ele tinha o coração dele preso nas coisas desse mundo, nos valores desse mundo, no valor monetário desse mundo, no valor de compra desse mundo. Então Judas, em todo o tempo, ele tinha o coração dele voltado no dinheiro, que o dinheiro pode comprar. E quando ele viu, ele achou aquilo um desperdício. Que desperdício gastar, jogar, ungir com esse perfume que custa R$12.000. Poderia dar para os pobres isso daí, né? Como se ele amasse os pobres, né? Mas nada. Mas na verdade o coração dele estava assim, era um desperdício isso. Agora para Judas, aquele valor que foi depositado aos pés de Jesus era um desperdício, mas para Maria era a adoração. Amém, querido? Então quando eu e você temos um coração generoso nas coisas de Deus, nós não achamos nada que seja um desperdício, mas cada centavo que você coloca na salva, cada valor que você dizima, que você primicia na casa do Senhor, é adoração. Você precisa entender que a sua generosidade nas coisas de Deus tem um nome: adoração. Agora, quando nós estamos presos nos valores, puxa, eu vou ofertar tanto isso, eu vou dizimar, já dizimo, já oferto, agora é a semeadura, agora no final do mês vou dar a primícia, que é um dia de salário. Irmãos, interessante, né? Às vezes nós não damos uma vez por ano, quando nós pedimos assim as primícias, e algumas pessoas falam assim, pô, já dizimo, já dou oferta, toda semana dou isso, e agora eu tenho que dar ainda um dia de salário. Só que Maria deu um ano de salário. Olha como é interessante as coisas. Às vezes nós ficamos temerosos de dar uma vez por ano, às vezes, né? Que o correto pela palavra de Deus seria todos os meses nós darmos a primícia, um primeiro dia de todo mês nós entregamos ao Senhor. Uma vez por ano nós damos um dia do nosso salário em consagração. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor venham para nossas vidas mesmo, né? Para abrir para o céu sobre as nossas vidas. E às vezes nós pensamos assim, dá um dia de salário. Só que Maria deu um ano de salário. Aquele perfume, ele tinha o valor de um ano de salário. Era um ano juntando o salário todos os meses para comprar um vidro daquele perfume. E ela depositou aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a introdução para você entender um pouquinho essa última parte que está sendo pregada em todas as nossas igrejas, para você entender que nós vamos falar hoje. Então abra a Bíblia no livro de João, no capítulo 12. Livro do apóstolo João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Glória a Deus. Como o rei Davi
Eu quero te adorar. Amém? Enquanto você acha, eu vou cantando para você ter inspiração. Aleluia. Amém? Todos acharam? Livro de João. A Bíblia diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Amém? Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã, Deus, nós possamos viver, Deus querido, o favor do Senhor aqui nesse lugar, Pai, sabendo que a Tua graça que nos une na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que haja perfeito entendimento, Deus, e tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Como eu disse aqui, né? O cuidado que o Senhor teve comigo lá nessa viagem, né? As palavras maravilhosas. Eu estou falando isso porque eu e você, nós vivemos no favor de Deus. Amém, queridos? Quantos vivem no favor de Deus aqui? Irmãos, nós vivemos no favor de Deus. Tudo na nossa vida, o que nós temos, o que nós vivemos, a nossa saúde, sabe, as nossas vestimentas, o prato quando nós colocamos na mesa, sabe, os nossos filhos, o nosso trabalho, nós precisamos entender, tudo isso é favor de Deus. Amém, irmãos? Nós por nós mesmos não conseguimos nada, porque as pessoas quando estão no mundo ainda não conhecem a Deus, a Jesus, eles acham que tudo que eles têm é pelo seu próprio esforço. Não, eu tenho um bom emprego porque eu estudei, porque eu me dediquei, porque eu fiz, eu tenho esse carro porque eu trabalhei muito para ter ele, eu tenho essa casa porque foi muito trabalho, foi muitas noites perdendo de sono e tal. Então nós achamos que tudo que nós temos, que nós conquistamos, é por nosso mérito. É engano nosso, é engano nosso. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, você reconhecendo ou não, as pessoas que estão aí no mundo ainda que não conhecem a Jesus, elas não sabem disso, elas pensam que é por conta delas, mas tudo é favor de Deus. O favor de Deus nos alcançou de uma maneira poderosa, ou seja, tudo que temos, todas as nossas habilidades, todos os nossos talentos, tudo nós recebemos de Deus, irmãos, tudo nós recebemos de Deus. Eu só estou aqui hoje pela manhã por conta do favor de Deus na minha vida. Eu só estou ministrando hoje para você aqui porque Deus resolveu me favorecer para estar aqui hoje, irmãos. Quantas coisas ruins poderiam ter acontecido comigo, quantas coisas ruins poderiam ter acontecido com você, com seus filhos. Imagina o cuidado de Deus. Então tudo isso é favor, ou seja, tudo que nos mantém vivos, nós recebemos de Deus. Amém, irmãos? Tudo nós recebemos de Deus.
porque tudo que existe aqui, irmãos, um dia vai passar. Mas quando nós reconhecemos isso, e nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vivemos para Jesus, nós vivemos aqui desfrutando de tudo que possa ter de melhor nessa terra, sabendo que é Deus que faz isso por nós, nós vivemos felizes, não ficamos presos aqui, não ficamos amargurados por coisas daqui desse mundo, porque nós sabemos, como Jó falou, Deus deu, Deus deu, Deus tira, não é? Nós vemos agora, né, o exemplo do nosso querido Gugu, não é? Quantas coisas que Deus deu para aquele homem, né? Quantas coisas, né, que ele foi favorecido por Deus, não é? Né? Pela saúde, pela dedicação dele, o talento dele, tudo isso foi de Deus, não é? O talento maravilhoso que ele tinha, tudo foi de Deus. Deus deu muito dinheiro, muita riqueza para ele. Só que em determinado momento falou Deus falou assim: agora, Guguzinho, agora chegou a hora de você vir, né? Acabou o tempo, não é? Acabou o tempo, né? Teve aí 60 anos, né, para reconhecer Jesus, não é? Como Senhor, Salvador, reconhecer que tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou, foi o grande favor de Deus na vida dele, não é? Mas não sei se ele reconheceu ou não, nós nunca sabemos, não podemos julgar ninguém, né? Se a pessoa aceitou Jesus um dia no coração ou não, se está salvo ou não, isso não nos compete a julgá-lo. Mas ele teve 60 anos de oportunidade, de uma vida muito bem vivida, muito favorável por Deus, muito favores de Deus, conquistou muitas coisas, talentoso demais, querido demais, carismático demais. Mas chegou o tempo que Deus falou assim: ó, agora chegou, acabou o favor, acabou, cerrou. Eu e você, nós temos a oportunidade, né? Eu, há 25 anos atrás, eu tive a oportunidade de reconhecer esse favor de Deus na minha vida. Eu conheci o Senhor Jesus, entreguei minha vida para Ele, e de 25 anos para cá, eu venho reconhecendo tudo que Deus tem feito na minha vida pelo favor dEle. A minha vida é do Senhor. E hoje eu tenho uma certeza absoluta, irmão, se o avião caísse ontem, se eu for atropelado, se me der um infarto aqui no meio do púlpito, alguma coisa, eu sei que a minha vida hoje está nas mãos do Senhor. Sou muito favorecido por Ele, porque eu vou viver com Ele no céu. Minha vida é dEle, já tem a salvação. A salvação é o maior favor que nós podemos ver na nossa vida, né? Qual o maior favor que você pode receber? Em saber que Jesus Cristo entregou a vida dEle em favor a nós, em favor a nós. A certeza que nós temos, se nós morrermos hoje, nossa vida nosso espírito está salvo, nós vamos viver com o Senhor Jesus no céu, nós estamos livres do inferno, nós estamos libertos de Satanás. Satanás já que nos prendia no passado, não nos prende mais. Nós estávamos condenados a morrer e passar a eternidade no inferno. Agora eu e você, pelo grande favor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós estamos aqui hoje para lembrar disso, que é a ceia do Senhor, esse grande favor nos garante agora que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós estamos salvos, vamos passar a eternidade no céu, amém, irmãos? Então esse é o favor maior de Deus, além de nos favorecer aqui na terra, cuidar da nossa vida aqui, cuidar das nossas coisas, nos abençoar de uma maneira, abençoar nosso trabalho, abençoar nossa família, nossa casa, as nossas finanças. Além de tudo isso, o maior favor que nós temos é saber que quando essa vida acabar, nós estamos nos braços do Senhor Jesus, nós vamos para o céu e viver a eternidade com Ele. Então, irmãos, isso é generosidade. Nós temos uma mente e não pagamos para ter ela. Você tem uma mente, você tem sua vida e você não pagou. Ou seja, importante para nós hoje é reconhecer que tudo vem de Deus, amém, querido? Tudo vem de Deus, e mais cedo ou mais tarde volta para Ele, amém? Nós cantamos frequentemente aqui, né? Tem tudo a ver com Ele. Por que tem tudo a ver com Ele? Porque pode passar 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, 100 anos, tudo vem dEle e vai voltar para Ele. Tudo vem dEle e volta para Ele. Ou seja, então, irmãos, nós temos 3 aspectos que Jesus nos ensinou e nos ensina sobre generosidade. E nós nessa série e nessa última
ministração dessa série, nós separamos 3 aspectos que Jesus nos ensina sobre a generosidade. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Ou seja, o que é o egoísmo? Quando nós queremos tudo só para nós. Amém? Ninguém que é generoso tem o pensamento voltado só para ele. Não é meu, o dinheiro é meu, o emprego é meu, a família é minha, o filho é meu, a casa é minha, o carro é meu. Então a pessoa não pode dar carona para ninguém porque vai sujar o carro. O irmão tem criança, tem filho, não pode colocar no meu carro que vai sujar, porque é meu carro, porque é minha casa. Não é? Não posso abrir a célula para minha casa, porque minha casa é bem arrumada. Se eu abrir uma célula agora como anfitrião, vão sujar minha casa, vai quebrar as coisas da minha casa. Então a pessoa, ela não é uma pessoa generosa. Por quê? Porque ela é egoísta. O egoísta é aquela pessoa voltada para o ego, né? Só para ela, é o eu. E Jesus disse algo muito interessante, irmãos. Toda a semente que for lançada na terra, se ela não morrer, ela não pode germinar, não pode crescer e não pode dar frutos. Então uma pessoa egoísta que não é generosa, ela não consegue ver os frutos de Deus na vida dela. Ela sempre vai estar fazendo, juntando, mas nunca vai se satisfazer, porque a satisfação vem através dos frutos. Então quando uma pessoa é anfitriã, libera a casa, vem frutos ali, vem alegria, Deus abençoa. Quando a pessoa dedica a vida dela para liderar uma célula, para fazer, quando a pessoa tem alguma coisa, e aquilo que ela tem, ela fala, isso aqui é para servir os irmãos, não é? Eu falei aqui algumas semanas, né, de pessoas que tudo que fazem hoje, sempre colocam o quê? A igreja e os irmãos em primeiro lugar. Vou comprar outra coisa, não, porque é para ajudar na igreja, é para servir na igreja, é para os irmãos. Estou com vontade de comprar uma casa na praia, para que quando os irmãos quiserem ir, eu posso liberar para eles irem de vez em quando. O outro o meu carro é para ajudar os irmãos eu quero comprar um carro maior de 7 lugares, para poder ajudar os irmãos, dar carona, trazer para a célula, levar na igreja. Então tem algumas pessoas, irmãos, que às vezes falam conosco, que sempre tem tudo que vai fazer pensando que nos outros, pensando em abençoar as pessoas. Agora, um grande inimigo da generosidade é o egoísmo. Agora, uma pessoa que é egoísta, ela não consegue ser generosa, né? Ela pode até fazer algumas coisas, mas ela sempre faz com o pé atrás, não é? O irmão pediu esse copo emprestado, eu vou emprestar só para não ficar chato, mas um medo que vai quebrar, mas se quebrar, hein? Isso aqui é caro, ele não vai ter nem condição de pagar depois, eu não vou conseguir cobrar. Aí até empresta, mas sabe? E às vezes dá carona para alguém e fala, puxa, o irmão pediu carona, para não ficar chato eu vou dar uma carona, mas vai sair do meu caminho, vai que o filho dele vomita dentro do carro, depois eu vou ter que lavar. Fica sempre aquela coisa, né? Não consegue, até faz algumas coisas, mas não faz assim com aquele coração alegre, né? Aquele coração de abençoar de verdade. Sempre faz com algumas restrições. Por quê? Porque é uma pessoa egoísta. Vou ter que tirar agora do meu salário 10% para dizimar. Puxa, por que eu fui inventar de ser crente? Agora, antigamente eu podia gastar tudo comigo. Agora tem que tirar todo mês, né? Ganho 10 mil, tem que tirar todo mês R$1.000 para dar, nossa, R$1.000, podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, podia, sabe, até dá, né? Até dá, eu vou dar, porque depois o carimbo do envelope, não é? E tem alguns que até fazem assim, né? Tem alguns que são tão egoístas, que só se preocupa com o carimbo do envelope, né? Não, é 1.000, eu tenho que dar 1.000, mas vou dar 100 só, o importante é que vai vir o carimbo. Aí vai vir o carimbo, o pastor vai vir o carimbo lá, vai achar que eu sou dizimista, que eu estou dando certinho. Irmãos, dá oferta, sabe? Irmãos, vou falar uma coisa para você. Você que tem dificuldade em dar 10%,
Que dízimo é 10%, por isso que dízimo significa 10, né? Dízimo é de 10, é a 10ª parte. Alguns irmãos que têm o hábito de não dar 10%, não marca como dízimo, marca como oferta. Vamos te ensinar por quê. Porque se você ganha 5 mil, um exemplo, e você está dando 100 reais só, todo mês, 100, 100, 100, 100, 100, fez um carnezinho, né, de 100, né, todo mês 100, 100, 100. Se ganha 5 mil, o dízimo é 500 reais. Se você decidiu a dar 100 reais todo mês, não marca como dízimo, marca como oferta. Por quê? Porque senão você vai estar mentindo para Deus, irmãos. Isso é terrível, né? É muito ruim. Mentir para o pastor não tem problema nenhum, né? Tem problema, né? Mas não vai vir consequência nenhuma sobre a sua vida se você mentir para mim. Agora, que é pecado também. Existe um pecado nisso. Você vai estar pecando. Mas quando você está mentindo para Deus, irmãos, porque Deus sabe quanto você ganha. Deus sabe que se você ganha 5 mil. Então faz o seguinte: Deus, eu não vou ser dizimista, mas eu vou ser ofertante na sua casa. Eu vou ser ofertante, eu não vou ser dizimista, mas eu vou ser ofertante. Eu vou ser um ofertante fiel. Aí você fala assim: eu sou um ofertante fiel. Aí todo mês você dá lá 100 reais como oferta. Você marca lá, oferta, 100 reais. Por que, irmãos? Porque isso aí é algo espiritual. Não é? Por quê? Porque você está demonstrando de fato que você não é generoso, né? Não é generoso, porque o generoso ele dá mesmo, se ganha. Eu tenho algo, eu falo para minha esposa, eu sempre falo assim, desde quando eu me converti, o meu coração sempre assim, foi para esse lado generoso. Primeira semana que eu fui no culto, na segunda semana, eu já fui e falei, não, eu vou dizimar. Aí eu falei, mas dizimar? Que... né? Naquele dia a pastora não entendeu, mas na mesma semana ela entendeu depois o porquê, que veio um milagre sobrenatural sobre a nossa vida por conta disso. Eu sempre falei assim, e daquele dia em diante eu falei assim para Deus, daquele dia em diante eu falei assim, todo o trabalho que eu fazia, eu queria ganhar mais. Por que eu queria ganhar mais? A primeira coisa que veio na minha mente é o seguinte, porque eu queria dizimar mais. Eu sempre coloquei no coração essa vontade de ganhar mais para dizimar mais. Eu falei, puxa, estou dizimando tanto, eu queria dizimar 1.000 reais na igreja, sabe? E eu queria dizimar 1.500, queria dizimar 2.000, por quê? Não porque na intenção de saber que se eu dizimasse 1.000 ia ganhar 10, porque eu queria ajudar, queria generosamente poder ter mais para ajudar mais a igreja. Então isso no meu coração, eu nunca tive essa dificuldade de fazer. Acho que é por isso que eu não tenho dificuldade de falar também, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para os irmãos sobre dízimo, oferta, não é? Até lá no Vila Vitória os pastores falam, né? Vai falar de oferta, isso é o Clovinho que ele fala, vai pregar. Por quê? Porque eu não tenho dificuldade, irmãos. Por que eu não tenho dificuldade? Porque eu sei o quanto de benefício na minha vida veio por conta disso. Eu sei essa minha generosidade de dar, de ofertar, de abençoar. Eu sei o quanto que isso me deu, Deus me honrou e me beneficiou nisso. Mesmo nos momentos que eu passei algumas dificuldades, mas sempre no momento crucial, Deus vinha assim, sobrenaturalmente. Alguma coisa acontecia que todos os meus compromissos eram sanados mês após mês em todos esses anos. Então não tenho dificuldade nenhuma de falar isso, porque que tem sido bênção na minha vida, irmãos, e eu sei que isso vai ser bênção na sua vida também. Agora Judas Iscariotes, como a palavra de Deus diz, ele falou assim, que desperdício podia dar esse perfume, vender e dar esse dinheiro para os pobres. Agora a palavra de Deus diz, mas por que ele falou isso? Porque ele não era generoso. Ele era o quê? A palavra está dizendo, ele era ladrão. Por que ele não queria dar? Ele estava preocupado em dar para os pobres? Falou, não, pobre, a preocupação dele não era dar para os pobres, porque ele sabia, se vendesse aquele óleo, colocasse na salva lá de Jesus, depois ele ia lá e fazia o quê?
ele tirava, ele roubava. Por isso que ele fala, e quando estavam colocando diante, ela estava ungindo os olhos de Jesus, os pés de Jesus, o coração dele estava doendo. Ai, R$200, R$300 jogador, R$500, R$12.000. Se colocasse isso aí, eu ia pegar para mim, pelo menos metade eu ia colocar na minha bolsa, que era assim o pensamento de Judas. Ele não era generoso, está dizendo aqui, ele era o quê? Ladrão. Não é? Da sua Bíblia está dizendo, e nós lemos agora, não porque ele tivesse preocupação com os pobres, não que ele fosse generoso com os pobres, mas porque ele era ladrão. Irmãos, terrível palavra essa, né? Então agora Judas era ladrão. Agora, quando nós não somos generosos e nós pensamos em ter somente para nós, quando nós não damos para Deus aquilo que é dele, a palavra de Deus nos trata da mesma maneira. Uma coisa que eu nunca quis ser, irmãos, que a palavra de Deus, que eu nunca quis me... Irmãos, tem uma coisa que a palavra de Deus em Malaquias 3,10, ela traz disso, ela fala isso, né? Quando nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, diz que nós roubamos a Deus. E eu falei assim, uma coisa que eu nunca quero na minha vida é que Deus olhe para mim e me olhe como um ladrão dele. Nunca, 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 nunca. Eu nunca roubei um centavo de ninguém. Eu falei, jamais eu vou querer que Deus olhe para a minha vida e me trate como um ladrão. Porque é o que a palavra de Deus diz, né? Quando nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia diz que nós somos ladrão. Eu falei, eu nunca quero me encaixar nessa categoria. Nunca, 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 nunca. Porque se eu estou servindo ao Senhor, se eu estou numa igreja, se eu tenho visto o mover do Senhor aqui na minha vida, nas vidas dos irmãos, jamais eu quero chegar diante do Senhor, dobrar meu joelho e pedir algo para o Senhor, e o Senhor olhar para mim e falar, ah, seu miserável ladrão, que você está pedindo ainda, nem rouba, ainda não me dá a minha parte, ainda está querendo que eu te abençoo. É incoerente, né, irmãos? É incoerente isso. Mas Judas não. Judas, ele não tinha cuidado com as pessoas, ele tinha, na verdade, ele era um ladrão, ele estava interessado em roubar as ofertas que Jesus pedia. Ou seja, irmãos, se nós temos a convicção, eu e você, nós temos plena convicção do nosso novo nascimento. O que é um novo nascimento? Os irmãos sabem aqui, né? Os irmãos que ainda não fizeram a classinha de batismo, nós vamos começar agora no segundo domingo de janeiro e vamos batizar em fevereiro. O novo nascimento agora é quando nós nascemos de novo no Espírito, né? Quando Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos questionou Jesus, como eu posso agora nascer de novo se eu já sou um homem velho? Vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não, ele falou assim, agora o novo nascimento agora é no Espírito. O primeiro nascimento que você teve foi na carne, você era uma pessoa carnal. Agora o novo nascimento, você já não vê mais as coisas de uma forma carnal, de uma forma natural. Quando você nasce de novo, você agora vê as coisas de uma maneira espiritual. Então, ser generoso com Deus, ser generoso com os irmãos, ser generoso com a obra de Deus. Quem é carnal não consegue entender isso. Quem ainda não nasceu de novo não consegue entender as coisas que eu estou falando aqui. Por que não consegue? Porque você ainda não teve a experiência do novo nascimento. Porque essas coisas de Deus só entende no Espírito, não entende na carne nem na alma. Então por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, é necessário nascer agora não mais da carne, mas do Espírito. Amém, irmãos? Então se você fica pensando aí na sua cadeira, poxa, o pastor falando de novo desse assunto, de novo, 4 semanas falando o mesmo assunto, 4 semanas falando de oferta, 4 semanas falando de escolha do Senhor que vai servir, 4 semanas, se isso incomoda você, meu irmão, então é porque você precisa ter a experiência ainda, precisa passar pela experiência do novo nascimento, porque todos que já nasceram de novo, conseguem entender essas coisas de generosidade, amém, irmãos? É exatamente o que Jesus falou para Nicodemos, não adianta, não é desse jeito.
Quem nasce da carne é carne. Agora, quem nasce do Espírito é espiritual. E a vida dele agora passa a ser o quê? Espiritual. Então, tudo que ele ouve, tudo que ele faz, tudo que ele vai planejar é de uma forma espiritual. Então, eu e você, nós temos convicção. Se nós temos convicção que nós nascemos de novo e que em Cristo nós somos regenerados, ou seja, o que é regenerados? Nós voltamos à forma, o quê? Da criação, não é? Do homem perfeito, do homem espiritual, porque Adão, antes da queda, ele era 100% espiritual, ou seja, mas depois da queda, ele se tornou o quê? Carnal, ou seja, e foi dominado pelo pecado. Agora, quando nós passamos pelo novo nascimento, a Bíblia diz isso, que nós somos regenerados, ou seja, nós voltamos agora à condição do homem antes da queda, que a vida dele foi somente para servir a Deus. A vida de Adão no início e de Eva no início só tinha um sentido: servir a Deus, fazer tudo para Deus, não é? Então, quando nós passamos por esse processo, a nossa vida agora qual que é? Tudo que nós fazemos agora, tudo, queira comer, queira beber, queira dormir, queira andar, queira trabalhar, tudo para nós o que é? É voltado para Deus. Não é voltado para Deus só quando você está na célula, não é voltado para Deus só quando você está aqui na igreja, é voltado para Deus em todo momento. Você está trabalhando, você está trabalhando para Deus. Você está na sua casa, com a sua família, você está edificando a sua família para Deus. Então, você vai tirar férias. Agora minhas férias, suas férias são voltadas para Deus, você não se torna mundano. Tem pessoas que acham que quando tiram férias, ela pode, fazer tanto. Não, sua vida é para Deus, em todo o tempo você é para Deus. Ou seja, irmãos, quando nós temos esse ensinamento, nós podemos ver que em Cristo nós somos regenerados. Nós temos agora o que? O DNA de Deus, não é? O que é o DNA de Deus? DNA fala de quê? De filiação, amém? Filiação. Todas as vezes que um filho tem dúvida se aquele lá é o pai dele de fato, ele vai pedir um DNA. Todo pai que tem dúvida se aquele filho é dele, o que ele faz? Pede um DNA. Ou seja, o DNA ele aponta para quê? Para filiação. Ou seja, se eu e você nós temos convicção que hoje nós somos filhos de Deus, ou seja, então o nosso coração, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos tem que ter o quê? O DNA de Deus, porque o que mostra de verdade que nós somos filhos é quando nós agimos como o nosso pai age. Nós temos as mesmas atitudes do pai, nós somos parecidos com o pai. Então isso se chama DNA. Ou seja, se nós temos isso, então nós temos e sabemos que Deus é um Deus generoso, e que nem mesmo a Jesus Cristo Ele poupou por nós. Ou seja, nós temos o mesmo coração generoso. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós passamos da condição de criaturas para filhos. Então o filho, ele tem o DNA de Deus, ele tem o quê? O mesmo coração, é generoso como Deus é. E vou falar uma coisa para você, meu irmão. A generosidade de Deus nos salvou, amém? A generosidade de Deus. Se nós estamos aqui hoje, e se nós temos a certeza que quando nós passarmos dessa vida, e nós vamos viver a eternidade no céu, é por conta do quê? É por conta que o nosso Pai é generoso, amém? É por conta que Jesus Cristo foi generoso conosco. Nós só temos essa certeza por conta da generosidade de Deus como Pai e pela generosidade de Deus como Filho. E pela generosidade de Deus, Espírito Santo, é que nós conseguimos entender essas coisas. Amém, irmãos? Essas coisas só são reveladas para os filhos. Tudo que eu estou falando para você aqui hoje só é revelada para quem é filho, porque o mundo não entende essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas você que é filho, você entende. Amém? Você que é filho, você entende o que eu estou falando hoje. Por quê? Porque o meu DNA e o seu é o mesmo
DNA de Deus como Pai e de Deus como Filho. Amém, irmãos? Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o fruto da generosidade de Deus na nossa vida. Amém? Ou seja, e nessa passagem nós vemos que Judas ficou incomodado. Judas estava incomodado com a extravagância daquela mulher. Ou seja, e pela generosidade extravagante dela. Irmãos, fala a verdade. É uma generosidade extravagante, é ou não é, querido? Fala a verdade. Você tem coragem? É ou não é? Eu não tenho, que acho que o perfume mais caro que eu tenho na minha casa, acho que custa R$5, que eu pego lá na Avon, lá no centro. Baratinho. É, né? Mas uma pessoa... Aí eu dá risada, é para os irmãos entenderem. Mas a pessoa chegar ao ponto de jogar um ano inteiro de salário, isso é uma generosidade extravagante, é ou não é? É extravagante ou não é? É extravagante. Mas quanto mais extravagante for a nossa generosidade, mais abençoado nós somos. Você sabe por que ela fez isso, irmãos? Sabe por que ela fez isso? A generosidade dela foi extravagante? Porque o irmão dela estava morto há 4 dias. Olha o que ela recebeu de Deus. Olha o que essa mulher recebeu de Deus. Ela amava Lázaro, ela amava o irmão dela. Ela ficou desesperada quando Lázaro ficou doente. Ela mandou os seus servos irem longe, chamar depressa Jesus e falar: o seu amigo está doente. E a Bíblia diz que Jesus demorou 4 dias para chegar. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele não veio na mesma hora, no mesmo momento. Mas quando ela chegou lá, Jesus Cristo disse para ela assim: você crê no poder de Deus? Se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Olha o tamanho. Por que ela era extravagante? Porque ela recebeu um milagre na vida dela que ninguém poderia fazer se não fosse Jesus. E quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele falou assim: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu pulando daquele túmulo, né, todo enrolado naquelas faixas, né, pulando todo enrolado. Tiraram as ataduras dele. E depois de um certo tempo, Lázaro estava aqui, está dizendo, né, que eles estavam numa ceia na casa desse Lázaro. Essa ceia aqui foi depois da ressurreição desse Lázaro. Lá estava Lázaro, que foi ressuscitado, estava Marta, sua irmã, e estava Maria. Maria não teve dúvida. Por quê? Ela recebeu muito de Deus, então ela quis dar muito para ele. E ela falou assim: o que é um perfume caro mediante o que ele fez na vida do meu irmão? Ela reconheceu o que Jesus tinha feito por ela. Ela reconheceu naquele momento a generosidade que Jesus tinha feito por ela. Irmãos, e ela tinha certeza que por mais que ela fizesse, que por mais caro que fosse aquele perfume, jamais iria, por mais caro que fosse a generosidade dela naquele momento, jamais ela conseguiria superar a generosidade de Deus na vida dela. Pensa só, irmão, ressuscitou o irmão dela. Então o que era um vidro de perfume de 12 mil reais para ela, no mínimo? Nada, mediante a vida do irmão ali naquela mesa, vivo. O que é o que você entrega hoje para Deus, mediante o que Deus já fez na sua vida? O que é? O que é esse menino ali? Querido, fica de pé um pouquinho. Você mesmo, neto da Luzmar, que de vez em quando ele vem aqui. Meu irmão, o que é a sua generosidade perto do milagre que Deus fez na sua vida, de curar daquele câncer? O que você pode fazer hoje? Você pode estudar? Pode. Pode jogar bola? Pode. Pode namorar? Pode. Pode fazer tudo que você quer. Há 3 anos atrás, tinha um diagnóstico de morte na sua vida.
Você estava com câncer, eu fui te visitar. E nós oramos por você. Você tinha um câncer terrível. O que é agora tudo que você entregar para Deus mediante o que Deus fez na sua vida? Da generosidade de Deus na sua vida. Deus foi generoso com você? Você poderia estar morto hoje. Minha vida toda para servir a Deus, mediante a generosidade que Ele fez na tua vida. Você entregar a sua juventude para Deus hoje, querido, passar a vida inteira na igreja servindo a Deus hoje, falar assim, hoje eu me comprometo, Senhor, a servir ao Senhor a minha vida inteira, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, entregar tudo para o Senhor, porque jamais você vai conseguir ser mais generoso para Deus do que Deus foi generoso com você. Amém, querido? É como aquela menina fez, porque ela viu o irmão dela morto há 4 dias no túmulo. Ela falou assim, jamais, tudo que eu possa dar para o Senhor hoje, Jesus, tudo isso que eu estou entregando aos teus pés, Jesus, jamais vai ser mais generoso do que a tua generosidade de ter curado o meu irmão. Você jamais, querido, vai conseguir superar a generosidade de Deus na tua vida. Pense nisso, pense muito bem nisso. Um dia você vai me dar razão. Amém? A minha esposa também está aqui. A minha esposa está aqui. Deus foi muito generoso comigo, foi generoso com as minhas filhas, foi generoso com a Bia, foi generoso com o Fábio, foi generoso com a Débora. Foi muito generoso, querido. Se Deus não fosse generoso, se Ele não tivesse sido extravagante, se Deus não tivesse sido extravagante na generosidade dEle comigo e com a minha família, a minha esposa não estaria aqui hoje. Então, querido, não tem limite para a minha generosidade com Deus. Eu quero ser cada dia mais extravagante para Deus, querido. Eu quero ser cada dia mais extravagante para Deus. Quanto mais eu for, querido, jamais eu vou separar, jamais eu vou superar a generosidade que Deus fez com a minha vida. Além de me dar salvação, Ele foi generoso comigo, de dar minha esposa para viver comigo por mais alguns anos, que Ele não poderia ter feito isso, não precisava ter feito isso, mas Ele fez, porque Ele olhou para mim, olhou para minha filha, orou para minha outra filha. Ele fala, eu vou ser generoso com essa família, eu vou curar essa mulher. E por mais que eu possa ser generoso com você, querido, por mais que eu possa ser generoso com Deus, jamais eu vou superar isso. Eu quero que você pense nisso hoje, querido. Às vezes você é egoísta, é mesquinho. Deus nunca foi e nunca vai ser mesquinho com você. Deus nunca foi e nunca vai ser mesquinho com você. Quando Jesus foi para a cruz, querido, Ele não precisava ir, porque Ele já era Deus, Ele já estava no céu. Os anjos ficavam 24 horas, santo, 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 santo. Ele já tinha toda a honra, Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder, Ele já tinha toda a autoridade. Ele não precisava vir nesse mundo se humilhar, viver uma vida de cruz, nascer numa manjedoura, no meio de um lugar fedorento, de vacas e bois, no meio de um chiqueiro de porcos que pastavam ali. Ele não precisava nascer ali. Ele já era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas pela generosidade dele extravagante, Ele veio nesse mundo, se humilhou, nasceu naquele lugar fedorento que Ele nasceu. A vida dele toda foi de cruz, querido, não foi só no momento da crucificação. A vida dele foi de cruz, fugiu o tempo todo, fugiu para não ser morto aos 2 anos de idade, fugiu das pessoas que queriam assassinar ele antes do tempo, pregou, fez tanta coisa, foi humilhado, foi surrado, foi cuspido. Ele não precisava passar nada disso, querido, mas pela generosidade extravagante dele, para que você hoje estivesse aqui ouvindo essa palavra, para que a sua família fosse resgatada, para que você tivesse o direito de morrer e ir para o céu. Ele foi extravagante, Ele se humilhou, morreu naquela cruz, entregou a vida dele por mim e por você. A maior oferta não é você que dá, a maior oferta Ele já deu para você há 2000 anos atrás, que foi a própria vida dele, em resgate da sua. E às vezes nós somos mesquinhos demais. Nós nos incomodamos quando tem uma mensagem como essa.
Quando vem uma mensagem de fim de ano como essa, que nós precisamos dar os nossos dízimos, as nossas primícias, a oferta de semeadura, que tudo volta para nós mesmos no final, nós ficamos mesquinhos, nós falamos mal, nós criticamos, por causa do nosso egoísmo. Mas Deus jamais foi mesquinho comigo nem com você. Você vem aqui e você ora todos os dias pedindo algo para Deus. Todos os dias você pede algo para Deus. Pelo menos eu peço todos os dias algo para Deus. Eu sou muito extravagante na hora de pedir. E você também deve ser extravagante na hora de pedir. Deus faz isso, Deus dá aquilo, Deus cura, Deus faz aquilo, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus abençoa meu comércio, Deus abençoa meu trabalho, Deus me dá uma promoção, Deus me dá uma namorada, Deus me dá um namorado, Deus me faz isso, Deus faz aquilo outro. Nós somos muito extravagantes na hora de pedir, mas somos mesquinhos na hora de ser generosos. Somos mesquinhos na hora de ser generosos. Então, querido, essas mensagens que estão vindo para nós, não é para você ficar chateado, bravo, vou sair da igreja, não, querido. Seja mais generoso. Seja generoso com a igreja, seja generoso com seus irmãos. Sabe, seja generoso. Às vezes você sabe que alguma pessoa precisa de alguma coisa, seja generoso, querido. Não empresta, não. Dá, faz alguma coisa, ajuda. Seja extravagante na generosidade. Extravagante mesmo. Maria, naquele momento, ela adorou ao Senhor de uma forma extravagante. Só que naquele mesmo momento tinha um lá, mesquinho, achando que era um desperdício. Nada que você possa fazer para Deus, querido, é desperdício. Falei para aquele menino lá, né? Tão novinho. Entregar a vida para Jesus, estou tão novo. Vou desperdiçar minha vida dentro de uma igreja? Não, não é desperdício, não. Desperdício, querido, foi eu viver 30 anos sem conhecer esse Deus. 30 anos da minha vida que eu vivi no mundo. Eu falei, que desperdício, 30 anos. Se eu tivesse entregue a minha vida para Jesus nos meus 13, 14, 15 anos, eu falei, quanta coisa a mais podia ter desfrutado. Eu louvo a Deus porque essas duas meninas aqui, ó, essa que está aqui na frente, 28 anos, desde os 3 anos serve ao Senhor. A outra menina lá, 22 anos. 23 já? Nossa, como você está velha. 23 anos, nasceu na igreja, aprendeu esses princípios, querido. Toda semana, quando dava R$10 para uma, R$10 para outra, primeira coisa que elas faziam, ela já separava lá R$2, 10 de dízimo e mais R$1 de dízimo e R$1 de oferta. Eu tenho visto o quanto que Deus tem abençoado elas, princípio, são felizes por isso. Eu queria estar vivendo o que elas vivem, ter nascido aqui na igreja. Eu vivi 30 anos, irmãos, 30 anos desperdiçando. É por isso que hoje eu não tenho problema nenhum de ser extravagante naquilo que eu faço para Deus. Não tenho problema nenhum. Porque eu sei o quanto que Ele foi extravagante na minha vida. O quanto que a generosidade extravagante dEle foi na minha vida. Não só por ter me dado a salvação, mas por ter cuidado e estar cuidando de mim dessa maneira, querido. Como o Antônio falou, veja esse começo de ano, querido, como nós começamos com algumas dificuldades aqui na igreja. E por conta das dificuldades aqui da igreja, eu fui extravagante para ajudar a igreja e de repente eu vi que comecei também um ano apertado com algumas coisas pessoal. Deus foi extravagante comigo. Deus foi extravagante. De uma hora para outra, Ele resolveu tudo na extravagância dEle. Ele arrumou um jeito que me trouxe de novo de volta no trilho. De volta para o trilho, porque falou, a sua extravagância, Clovinho, jamais vai superar a minha extravagância na tua vida. E de uma hora para outra ele veio
E nós estamos aqui, chegando no final desse ano, querido, vitorioso. Vitorioso. Você está chegando aqui vitorioso. Eu vejo essa porta aberta, os irmãos, essa igreja cheia como está hoje. Eu falo, Senhor, tudo isso aqui é porque o Senhor é extravagante. Nós só estamos fazendo aqui aquilo que é da nossa limitação, mas o Senhor é ilimitado. Irmãos, a extravagância de Deus, da generosidade dele em nossa vida é ilimitada. A nossa generosidade e extravagância é limitada, mas a dele não. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos, em nome de Jesus. Jesus é extravagante na sua generosidade. Ele se fez pecador por nós e nós nos tornamos remidos por isso. Quem é generoso entende o privilégio que tem. Para Deus, irmãos, o nosso dinheiro não faz diferença, mas como está no nosso coração, Deus deseja que sejamos generosos com tudo o que temos. Irmãos, é isso. Interessante que para Deus, irmãos, tudo que nós possamos fazer para Deus, para Ele mesmo não faz diferença, porque Ele já é o dono de tudo, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente. Amém, irmãos? Então Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, Ele é dono de tudo. Mas a nossa generosidade para Ele não faz, mas ela volta para nós mesmos. A diferença que faz é no nosso coração, é na nossa vida. Tudo que nós fazemos para Deus, querido, na verdade, retorna para nós mesmos. A Bíblia diz, né, que nós precisamos, nós entregamos a Deus e Ele nos devolve como? Numa medida recalcada, transbordante e sacudida. Ou seja, irmãos, por quê? Tudo que nós fazemos volta para nós dessa maneira. E quem entende isso, vive o quê? O melhor de Deus nessa terra. Amém, querido? Porque a salvação nossa já está decretada. A minha, a sua salvação eterna, nós já estamos salvos, já estamos vivendo na eternidade com Ele. Mas por que a nossa generosidade volta para nós? Porque a medida sacudida, recalcada e transbordante é para que eu e você, aqui nessa terra, possamos viver também o melhor que Ele tem para nós aqui. Amém, irmãos? Ele quer que você viva aqui o melhor aqui. Ele quer que você tenha o melhor carro, Ele quer que você tenha a melhor casa, Ele quer que você tenha um bom salário, Ele quer que você tenha um bom emprego. Ou seja, e tudo que você faz de generosidade volta para mim, para você, nisso. Amém, irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus recompensa a generosidade. Em Marcos 14:9 diz assim: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ele fez será o quê? Contado para a sua memória. Ou seja, diante de Deus, tudo que Ele faz por nós é levantado um memorial. O que é memorial? É que eu acabei de falar agora daquele menino, é que eu falei da pastora. Tudo isso, aonde nós estivermos, nós testemunhamos e nós falamos. Para quê? Porque é contado o quê? Como memória da generosidade de Deus na nossa vida. Amém? Através do seu testemunho. E nós temos aqui, irmãos, todas as semanas quase, nós temos vários e vários testemunhos, que cada um, pessoalmente, já está levantando um memorial diante do Senhor na sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus, querido, por isso. Ou seja, que nós possamos ter momentos de generosidade no nosso coração, por tudo o que Jesus é. Ou seja, quem busca a Deus com fé, Ele é galardoador. É interessante que Deus sempre fala isso, né? Que Ele é galardoador, quer dizer o quê? Alguém que dê presente, presenteador. Ele é aquele que nos presenteia. Ou seja, aquele que nos presenteia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso.
Então você está disposto a ser presenteado por Deus? Quantos estão dispostos? A Bíblia diz que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Amém? E se você busca a Deus com esse coração, pode ter certeza de uma coisa, pode se preparar. Ainda esse ano, em 2020, você vai receber muitos presentes de Deus. Amém? E o maior presente é saber que Ele entregou a vida dele por nós, né? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu queria que os cooperadores já estivessem preparando ali, já estivessem vindo aqui.